Graça e paz. Acompanhe agora a ministração completa do pastor Jean no YouTube. E que Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Vou repetir essa pergunta porque meio fraco o mistério aí. Vocês estão felizes? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: eu estou muito feliz pela sua companhia aqui hoje. Fala para ela aí, irmão, estou muito feliz pela sua companhia. Dá um sorriso para ela aí. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos tendo um final de semana sobrenatural desde sexta-feira à noite. Escola de crescimento. Nós, ontem, como o Vini disse aqui, nós tivemos um evangelismo aqui nas redondezas aqui. Estou até feliz que a irmã Dani, a gente vai evangelizar ela ontem, né? Ela está aqui hoje, fruto do evangelismo, aleluia. Glória a Deus. Tivemos um tempo de oração aqui pela manhã, abençoado, poderoso também. Então, nós estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver nesse tempo. Porque as águas de Deus estão sendo derramadas sobre nós. Só que nós precisamos acessar essas águas e decidir beber dessas águas. Porque não adianta Deus derramar sobre nós águas e nós não quisermos dessas águas. Então nós precisamos beber da água que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém? Para esse tempo, não é um tempo onde as águas se cessaram de ser derramadas, mas é um tempo onde a fonte que jorra do rio de Deus está derramando água sobre as nossas vidas. E essas águas, elas vêm acompanhadas de sinais, de milagres, de prodígios, de maravilha, de provisão da parte de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Nessa noite eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Essa é uma mensagem poderosa. Estou ansioso para pregar essa palavra há uma semana e meia já praticamente. Pastor, mas o senhor já ministrou ela aqui, mas dessa vez ela vem carregada de testemunho, já vem carregada de ousadia, já vem carregada de novas revelações, porque todos os dias a palavra de Deus se revela para nós de uma maneira diferente. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Se você não tem a Bíblia no seu celular, nem a física, acompanhe conosco aqui no projetor. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo 1: Ora, Elias, o tisbita, em Gileade, disse ao rei Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Sai daqui e vá para o oriente, e se esconda perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu já ordenei aos corvos para que te alimentem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e de tarde, e ele bebia da água do ribeiro. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e de tarde, e ele bebia da água do ribeiro. Só até aqui comigo. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Nos expomos a Tua Palavra nessa noite. Meu Deus, nós queremos dizer que a Tua Palavra, ela é como um espelho, Pai. Aonde nós olhamos para esse espelho e nós vemos as nossas imperfeições, nós conseguimos observar o que está de errado em nós, mas a Tua Palavra, Senhor, ela vem para corrigir o que está de errado em nós, ela vem para transformar o nosso ser, ela vem, meu Deus, para tocar onde as mãos dos homens não conseguem tocar. A Tua Palavra, Deus, vem para alinhar o que necessita ser alinhado nas nossas vidas, ó Pai.
Senhor, vem para colocar as coisas no lugar, Pai. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, com as mentes abertas, ó Deus, e com os corações receptivos, ó Pai, para, Deus, receber a Tua palavra nessa noite, ó Deus. De alguma maneira, faça com que os meus irmãos, ó Deus, saiam daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra, Deus, com entendimento, ó Pai. Não apenas com informações, mas, ó Deus, com entendimento, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que quem entende a palavra consegue desfrutar dessa palavra, Deus. Então venha com a unção de entendimento sobre nós nessa noite, ó Deus. Nós repreendemos todo espírito, ó Deus, de inquietação, Pai, todo ladrão da semente que tenta roubar a Tua palavra dos nossos corações. Ele já caiu por terra e é mais do que derrotado, ó Deus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, filho. Meu Deus, agora que aprendeu a andar, agora fica difícil é subir. Irmãos, deixa eu só falar um pouco acerca desse texto que nós lemos e explicar para vocês um pouco do contexto que está acontecendo aqui, para ficar mais fácil o entendimento da palavra. O rei da nação na época era um homem chamado Acabe, e esse homem era casado com uma mulher terrível chamada Jezabel, e eles estavam conduzindo toda a nação, conduzindo ao povo para um lugar de idolatria. Eles estavam acabando com a nação, eles estavam trazendo crise para a nação, trazendo caos para a nação. Então, de repente, aparece o profeta Elias nesse cenário, nesse ambiente. Esse ambiente que, como eu disse, um casal, Acabe e Jezabel, estava instaurando o caos, a crise, estava invertendo os valores, estavam andando e decretando princípios que eram invertidos aos princípios de Deus. E agora, de repente, aparece o profeta Elias. E a primeira coisa que eu quero começar liberando para a tua vida é que para todo tempo de caos, para todo tempo de crise, para todo tempo de inversão de valores, Deus sempre levanta alguém para transformar e trazer a realidade dos céus para a terra. Então, já deu para você entender mais ou menos o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo nessa nação, por meio de um casal que vivia do seu modo, do seu jeito, com as suas vontades, com os seus desejos. A crise entrou, mas por meio de um homem de Deus, a paz ia voltar para a nação. Não sei se funcionou. Por meio de um casal, a crise entrou, mas por meio de um homem de Deus, a paz reinou. Então, meu irmão, não importa quem instaurou a crise, quem colocou a desordem, quem começou a bagunça, Deus está te levantando nesse tempo para você trazer a realidade dos céus e com a autoridade que o Senhor colocou nas suas mãos, você implantar o caos aqui na terra, implantar a paz na terra. Quase, irmãozinho, meu Deus. Nos corrigiu na hora, aleluia. Você, meu irmão, é a voz de autoridade dos céus para esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, deixa Deus usar o senhor que é pastor, ou outro pastor, ou quem conhece mais a Bíblia. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Deus levantou você nesse tempo, para você que está inserido. Eu não estou inserido nos seus ambientes, eu não estou inserido na sua família, eu não estou inserido lá no seu trabalho. Então Deus te levantou nesse tempo para você, com uma voz de autoridade, transformar os lugares que você está inserido. Então, para todo tempo de caos, Deus sempre levanta alguém. Grava isso no teu coração. Pastor, o Brasil está em crise, o Brasil está no caos. Será que não é o tempo que ele tem que te levantar para você começar a transformar os ambientes que você está inserido? Imagina se todos nós crescêssemos e acreditássemos nessa palavra. Pode estar crise lá, pode estar um caos lá, mas eu não sou movido pelo mundo exterior, eu sou movido pelo que os céus estão dizendo. Glória a Deus. Então, agora, debaixo de uma autoridade, no versículo 1, Elias, ele entra na presença do rei Acabe, e ele entra com uma voz de ousadia, de autoridade, e ele fala diante do rei. Ele não está falando para qualquer pessoa, ele não está entrando em um ambiente que qualquer um pode entrar. Júlio, ele não está entrando onde todos têm acesso. Ele não está entrando para falar com alguém que você pode falar do
do jeito que você acha que tem que falar. Não, ele está entrando diante da primeira pessoa da nação, ele está entrando diante do rei, e ele fala: ei, rei, eu vou liberar uma palavra. Aleluia. Tão certo como vem do Senhor, não haverá chuva e nem orvalho. Orvalho é uma palavra bonita para sereno. Não vai ter chuva e não vai ter sereno na terra, a não ser segundo a minha palavra. Olha que ousadia, meu irmão. Você entrar diante do rei, você entrar em um lugar que poucas pessoas entram, você falar com uma pessoa que poucas pessoas vão ter acesso, e de repente você entra diante desse local e você libera aquilo que os céus decretaram sobre o seu coração. Eu quero, irmão, liberar uma palavra sobre a tua vida, que o Senhor vai te conduzir para lugares de difícil acesso, para falar com pessoas que poucas pessoas falam, e você vai liberar aquilo que os céus estão liberando, e todo o povo e toda uma nação vai ser bem-aventurada, porque você decidiu ser ousado e obedecer a voz de Deus. Porque quem carrega a autoridade de Deus não tem medo de abrir a boca quando Deus manda. Quem carrega a autoridade de Deus não tem medo de abrir a boca quando Deus manda. Se Deus mandou falar, eu vou falar e pronto. Tem muitas coisas que Deus fala conosco, e Deus fala assim: fala para o irmão, vai lá, fala para a irmã, entrega isso para o irmão, entrega isso para o irmão, fala isso para o seu patrão, fala isso para a sua patroa, fala isso para o seu pastor, fala isso para o seu apóstolo, fala isso para o seu líder, fala isso para sua esposa, fala para sua esposa. Você com medo das consequências: eu não, o que vai pensar de mim? Eu não, acabei de chegar na igreja, eu não, acabei de fazer isso, eu não, acabei de ser contratado, eu não, o que vão pensar de mim? Quem tem autoridade do céu não fica com medo de falar o que Deus manda. Porque se Deus mandou, é Ele que vai te respaldar. Então, meu irmão, quem tem e quem carrega a autoridade dos céus não tem que entrar na presença dos homens e falar o que Deus está pedindo para falar. Aleluia, tem alguém comigo aqui? No verso 2, a Bíblia diz: depois disso, Elias acaba de profetizar. Imagina Elias chegando dentro da sala do rei. Não imagino que seja uma salinha qualquer. Não imagino que seja só um quadradinho ali, onde muitas pessoas têm que ir para almoçar, no seu serviço ali. Não, eu imagino todo algo diferenciado. Elias saindo daquela sala e o rei indignado com Elias. O que esse homem está pensando que é? O que ele está pensando que é? O que ele está achando que é para falar desse jeito comigo? De repente, nós entramos no verso 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui e vá para o Oriente e se esconda junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Sai e vai para o Oriente e se esconda junto ao ribeiro de Querite. Não, essa palavra Querite no original ela significa lugar de corte, lugar de treinamento e transição. Deus manda o profeta para um lugar de corte, um lugar de treinamento e de transição. Grava isso na cabeça. E o engraçado é que Deus fala para Elias: sai daqui de onde você está agora e vai para o ribeiro de Querite. Senhor, para onde? Para um lugar de corte, para um lugar de treinamento, um lugar de transição. Para quê, Senhor? Lá você vai ver o que eu vou fazer, lugar de treinamento. Às vezes a gente já quer estar lá em cima, só que primeiro a gente tem que passar pelo lugar de treinamento. Lugar de treinamento vai fazer com que eu perca o que é meu para ganhar o que é de Deus. Lugar de treinamento vai fazer eu amadurecer para o próximo nível. Lugar de treinamento vai fazer eu me preparar para aquilo que Deus tem para mim, que é muito maior. Então o Senhor às vezes está nos levando para vários ribeiros de Querite. O Senhor tem nos levado para vários Querites, que é para quê? Para nos treinar, nos preparar para o próximo nível, porque o próximo nível vai requerer de nós uma maturidade, uma ousadia que nós só vamos ter lá no Querite. Então Deus manda o profeta para onde? Para o Querite, o lugar de treinamento. Só que a voz de Deus é clara para Elias. Ele fala: Elias, sai agora daqui, vai para o Oriente e se esconda. Nem sempre ter sucesso é aparecer. Às vezes se esconder é a melhor maneira de você ter sucesso. Não, nem sempre holofotes, microfones, aplausos é ter sucesso. Às vezes Deus está falando para você assim: ei, se esconde um pouquinho.
Sai de cena um pouquinho. Você está querendo aparecer no tempo que eu estou querendo te esconder. E quem Deus quer esconder, homem nenhum consegue revelar. E homem que Deus revela, homem nenhum consegue esconder. O tempo de você se esconder é tempo para você se esconder e deixar Deus te tratar. Às vezes você está num tempo, irmão, que tudo que Deus está falando para você é fica quietinho, se esconda e deixa eu curar as feridas que tem na sua alma. Se esconda um pouquinho e deixa eu tratar a sua vida, deixa eu te curar, deixa eu cuidar de você. Às vezes o Senhor está nos levando para um tempo onde Ele vai falar assim: eu vou levar você para esse querido, para te deixar escondido por um tempo, porque para o próximo nível você não vai conseguir entrar sem antes eu tratar o que precisa ser tratado em você. Eu preciso curar suas feridas, eu preciso limpar suas mágoas, eu preciso organizar algumas coisas que estão bagunçadas dentro de você, eu preciso limpar o que precisa ser limpo, porque para o próximo nível você não entra bagunçado, você só vai entrar depois que você passar por esse lugar de treinamento. Então, talvez se nós pararmos para analisar a nossa vida hoje, nós estamos passando pelo querido. Nós estamos sendo treinados por Deus, disciplinados por Deus. Estamos sendo cortados, podados por Deus. Para quê, pastor? Eu não estou entendendo. Porque, meu irmão, você olha para a fase talvez ruim que você está passando, ou às vezes você nem está passando por uma fase ruim, você só não está passando por aquilo que você queria estar passando. Mas a verdade é que para todo processo, para toda fase que Deus nos coloca, ela vem carregada com a provisão e ensinamento. Então aprenda a valorizar e a desfrutar cada querite, cada fase, cada processo que Deus tem te colocado, porque é durante esse tempo, durante esse processo que você está amadurecendo para o próximo nível. Pastor, eu não sei por que isso está acontecendo, meu irmão. Começa a entender que essa fase que você está passando é Deus te treinando para algo maior. Então, nem sempre ter sucesso é aparecer ou ser aplaudido. Mas vai ter horas que Deus vai falar assim: se esconde. Se esconde. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Nem sempre aparecer é sinal de sucesso, às vezes escondido a gente está prosperando. A Bíblia diz que Moisés estava escondido, mas a Bíblia diz que mesmo assim o menino continuava a crescer. Então mesmo escondido é possível crescer. Mesmo escondido é possível crescer. Mesmo em uma fase ruim é possível crescer. Mesmo na dificuldade é possível crescer. Mesmo sem a conta bancária cheia é possível amadurecer e crescer. Mesmo com a dispensa lá não está daquele jeito é possível crescer. Mesmo você estando passando por um problema no seu serviço é possível crescer. Mesmo você estando ali com muitas dúvidas na cabeça é possível crescer. Ei, meu irmão, quem está em Deus até escondido prospera e cresce. Vem cá. É possível crescer. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas o Senhor tem nos dito que mesmo escondido, assim como Ele chamou Elias, Ele está nos proporcionando um crescimento. Mas Deus, se eu me esconder, todo mundo vai pensar que eu estou mal. Se eu parar de postar stories, o povo vai falar que está acontecendo algo comigo. Mas Deus, se eu não falar com algumas pessoas, vão fechar a cara para mim. Mas Deus, se eu falar não para algumas outras, elas irão achar que eu sou careta. Fala para eles assim: igreja, nem sempre se ausentar é sinal que você está mal.
é sinal que você está mal. Às vezes é melhor a melhor maneira para você se preservar. Porque Deus já viu a armadilha que prepararam para ti. E você não viu. E eu estou te escondendo em mim. Para você entender que eu te guardo. Porque eu vejo que você não tem capacidade de ver. Eu, o Senhor, estou vendo armadilhas que você não está vendo. Quando eu falo, se esconda. É porque eu já vi que você não viu. Não fique bravo comigo. Não fique bravo com o apóstolo. Não fique bravo com o pastor. Porque toda direção que eu dou para você vem carregada de provisão. A minha direção não é para ser questionada. A minha direção é para ser seguida. Eu quero profetizar que o Senhor está falando para algumas pessoas nesta noite. Eu vi o que você não viu. Eu já estou lá no futuro. Por isso, não se preocupe. Porque eu, o Senhor, irei te guardar. Vou te esconder. Não para te fracassar. Não para as pessoas olharem e falarem está passando por algum problema. Mas para te preservar. Para um futuro. Para um destino. E para um propósito melhor. Deus já viu o que você não consegue ver. Então, quando ele fala para Elias se esconder, Acabe e Jezabel já tinham preparado uma armadilha para acabar com Elias. Então Deus fala: Elias, se esconde um pouquinho. Por que, Senhor? Porque eu quero te preservar para um futuro maior. Senhor, para que me esconder agora que era hora de eu ser o seu profeta, de todo mundo me conhecer, de eu marchar, de eu profetizar, de eu entregar, de eu voar, de eu acelerar? E o Senhor fala assim: ei, calma, se esconde, porque eu já vi o que você não viu. Eu estou falando com algumas pessoas aqui. Versículo 3. Sai daqui e vá para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do ribeiro, e eu te ordenei aos corvos para te alimentarem lá. Então, o Senhor leva Elias para esse ribeiro de Querite, e ele fala que nesse lugar ele ia beber das águas do ribeiro, e os corvos iam trazer pão e carne para Elias de manhã e à tarde. Fala comigo assim: Deus nos leva para o Querite para nos ensinar a escola do equilíbrio. Pastor, como assim? A Bíblia diz que o Senhor manda Elias para esse ribeiro e ele ia beber da água desse ribeiro. Então, a água já estava lá. A água é o recurso natural. A água é o recurso da terra. A única coisa que Elias ia precisar fazer era se agachar, pegar da água do ribeiro e tomar. Pegar da água do ribeiro e tomar. Então, para o recurso da terra, Elias olha para baixo. Mas o versículo não para. A Bíblia diz que o Senhor já ordenou aos corvos que trouxessem pão e carne. Então, os corvos são pássaros, e pássaro você não vê voando na terra, pássaro você olha para cima. Então o Senhor está falando: Elias, eu estou entregando para você o recurso natural, que você olha para baixo, mas tem outro tipo de recurso, que é o recurso sobrenatural, que você não encontra na terra. Para você encontrar o recurso natural, você vai ter que olhar para o alto. Glória a Deus. Porque tem recurso que a gente pega na terra, mas tem recurso que a gente precisa olhar para o alto. Os corvos não vêm aqui, os corvos são os pássaros. Então Elias ele tinha que ficar procurando. Cadê os corvos? Olhando para o alto, porque olhem para o alto, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ei,
tem que agachar, pegar água aqui, mas tem coisa que você vai precisar levantar sua cabeça e falar: Deus, eu preciso só de ti. Aleluia. Isso aqui é muito forte, né? Bom, e a carneirinha tem que olhar para o alto. O Senhor levou ele para o Querite para falar: Elias, aqui você vai aprender que você precisa do recurso natural, mas você depende do sobrenatural. Você vai viver, Elias, com o recurso natural e com o recurso sobrenatural. Deus estava treinando Elias, ensinando para ele a escola do equilíbrio. Eu tenho que buscar o recurso da terra, mas eu preciso estar conectado com os recursos do céu. O recurso da terra tem que buscar, irmão. Se você não acordar para trabalhar, se você não for atrás do seu sustento, se você não fazer a sua parte, beber da água do ribeiro é a sua parte, mandar pão e carne é parte de Deus. Recurso natural é você que vai atrás, recurso sobrenatural, olha para o alto, porque é do alto que vai vir sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Só que ninguém vive só de água. Ninguém vive só de água. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Que ninguém vive só com os recursos da terra. Ninguém vive só com o recurso da terra. E ninguém vive só de pão e carne. Ninguém é 100% só espiritual, que só quer sobrenatural, e acha que Deus tem que fazer tudo. Não. É a escola do equilíbrio. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Se você só fazer a sua parte e não confiar que Deus vai fazer a dele, você vai passar fome. Agora, se você só querer que Deus faz, você vai passar sede. Então o Senhor está ensinando para Elias: Elias, eu estou te levando para o Querite, eu estou te levando para esse lugar de treinamento, porque eu estou te ensinando que precisa ter um equilíbrio. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Quantos estão entendendo? Tem outra chave para nós desse texto, é que a Bíblia diz que antes do Senhor falar com Elias, antes do Senhor falar: Elias, sai, então você está e vai se esconder no ribeiro. A Bíblia diz que o Senhor já ordenou aos corvos que sustentassem Elias naquele lugar. O ordenou não é presente e nem futuro, o ordenou é passado. Eu já ordenei aos corvos que te sustentem naquele lugar. Então, antes de Deus falar com o profeta Elias, Deus já tinha dado uma voz de comando, uma direção para os corvos. Porque antes de Deus falar com você, Ele já falou com quem vai ser a sua provisão, se você decidir obedecer a voz dele. Antes de Deus falar e te dar uma direção, Ele já deu uma direção para quem vai entregar a provisão na tua vida, se você decidir ser uma pessoa que obedece a voz dele. A verdade é que o Senhor fala para os corvos assim: vocês vão lá e vão levar pão e carne para Elias no lugar que o profeta estiver. Fala assim na sua Bíblia: para onde Elias for, vocês vão levar pão e carne. Coloca o texto, Dani, só para ver se a igreja pega junto comigo. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para te alimentarem onde? Em qualquer lugar? Aonde o profeta quisesse ir, os corvos iam levar pão e carne lá. Então os corvos já tinham a direção para levar provisão para o profeta Elias aonde Deus falou para Elias estar. Se Elias decidir para qualquer outro lugar, ele ia perder a provisão. Então só foi possível pão e carne chegar para Elias porque ele decidiu estar na geografia que Deus pediu para ele estar. Só foi possível a provisão de Deus chegar, só foi possível o sobrenatural chegar porque Elias decidiu obedecer a voz de Deus e foi para o lugar onde Deus pediu para ele ir. Então tem gente que não acessa o sobrenatural porque está fugindo da direção que Deus está dando para ele. Então, irmão, acessar o sobrenatural, pão e carne, acessar o recurso sobrenatural, estar totalmente conectado em eu estar na geografia que Deus pediu para eu estar. Deus falou: vai para tal lugar,
porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem lá. E aí você vai para outro lugar, os corvos não vão te seguir, os corvos vão obedecer a voz de Deus, vão levar a provisão lá. Então a provisão só vai chegar se eu decidir estar no lugar que Deus pediu para eu estar. Por isso que tem muita gente que não acessa o sobrenatural de Deus, porque vive fugindo do que Deus tem pedido para fazer, vive fugindo dos lugares que Deus falou vai. Aí chega no lugar e não vê nada acontecendo, não vê sobrenatural, não vê sobrenatural. Ei, meu irmão, é só você parar e ver, será que eu estou no lugar que Deus pediu para eu estar? Porque no lugar que Deus falou para eu estar, é exatamente onde Ele vai mandar a provisão.